Juntos novamente, vamos continuar o nosso estudo do livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de Valdo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. Complexidade das Obsessões, parte 5. Tratando-se da mais conhecida patologia obsessiva, a que diz respeito à injunção penosa imposta pelo desencarnado sobre o ser humano em trânsito carnal, ou seja, encarnado, nunca é demais examinar-lhe a etiopatogenia responsável pela sua ocorrência. A vida humana é um processo exuberante de fenômenos que ocorrem no corpo e fora dele, sendo de natureza espiritual o que predomina como realidade, merecendo ser aprofundado de maneira que os seus fundamentos tornem-se conhecidos e melhormente considerados. O mundo real, embora invisível, é o espiritual, de onde procedem todas as manifestações da aparência e para onde retornam todos os seres, constituído de energia em variadas expressões, considerando-se o nível em que cada espírito se encontra, é o gerador das formas, que se manifestam conforme os padrões resultantes dos comportamentos anteriores, que se tornam responsáveis pelas novas condensações materiais. Então, o que ele quer dizer? Que o verdadeiro mundo, o verdadeiro sistema é o espiritual. É como a gente estivesse, entre aspas, exilado na matéria para poder cumprir determinadas tarefas, acertar contas do passado, aprender determinadas lições. O nosso objetivo é o plano espiritual. Lá é a verdadeira vida. E nós não podemos falsear, sair daqui fora do tempo, porque isso acarreta sanções, consequências piores. Então, é melhor a gente cumprir o nosso estágio aqui na Terra, tirando todo o proveito desta oportunidade. Mas vamos continuar. Nas primeiras experiências evolutivas, os impulsos inerentes aos fenômenos evolutivos se vão transformando de instintos em fixações da inteligência que desperta, ampliando o elenco das possibilidades racionais e de sentimentos, no desenvolvimento dos germes sublimes da sabedoria adormecidos no ser. O livro que já está aqui no canal, Perispírito e suas modelações, fala da nossa evolução desde que a gente era uma célula. E vamos evoluindo, crescendo, aperfeiçoando, sempre com base no desenvolvimento do nosso corpo espiritual, o perispírito, certo? É o nosso corpo imediato depois do corpo físico. Continuando. Cada reencarnação propicia aprendizagens que se transformam em conhecimentos valiosos para novas conquistas e realizações. Os erros, que são as ações negativas responsáveis pelos problemas de ordem moral, esculpem-se como necessidade de refazimento que se imprime no perispírito, o agente modelador da forma e de algumas funções que passam a expressar-se como efeito daquele comportamento perturbador. Então, nossos erros e acertos da evolução ficam impregnados, impressos, registrados no perispírito. Quando a gente encarna novamente, a gente traz toda essa bagagem. É como a nossa bolsa escolar. Tá tudo lá. Os erros, as provas que a gente falhou, as notas baixas e também os méritos, aquilo que nós acertamos, aquilo que nós progredimos. Não se perde nada nessa vida. Continuando. É nessa comunidade viva e pulsante, causal e imortal, que se originam e organizam todos os empreendimentos da evolução. Não obstante, mesmo que não existisse o mundo físico, por desnecessidade, sempre haveria o real, esplêndido e triunfante, onde o amor de Deus vige em exuberância. O Criador, porém, estabeleceu a necessidade da encarnação e das reencarnações como um processo mais compatível com os fenômenos próprios para o desenvolvimento intelecto-moral do espírito, destinado na Terra, como incontáveis outros orbes, para a função de escola educativa e de desenvolvimento espiritual. É como se lá fosse as aulas teóricas e aqui as aulas práticas.
As ocorrências que envolvem todos os seres, quando edificantes, elevam aqueles que as desencadeiam, sendo prejudiciais aquelas outras que amarguram e afligem, tendo-se em vista o estágio inferior em que ainda se demoram os transeuntes carnais, aqui na Terra. É, portanto, nesse fenômeno perturbador que surgem as causas das obsessões, quando, obstinadamente, quem se sente prejudicado não se resolve pelo entendimento das dificuldades do outro, da sua impropriedade evolutiva, da sua situação moral, resolvendo-se pelas lutas odientas do revide, das cobranças, das vinganças injustificáveis. Todos erram, cada qual dentro do seu nível emocional e intelectual, necessitando de oportunidade para o reajustamento, a recomposição do que desorganizou. Pudesse o indivíduo compreender a própria pequenez ante a vida e se resolvesse pelo amor, naturalmente, ser-lhe-ia mais fácil avançar sem os recursos que lhe dificultam a marcha e atrasam o processo da conquista de novos espaços. É por isso, meus amigos, que eu procuro fazer assim. Eu erro muito, todo mundo erra muito. Mas quando uma pessoa me prejudica ou prejudica qualquer outra pessoa, um governante que faz uma asneira para uma nação, uma coisa qualquer, eu tenho pena dessa pessoa. Por quê? Porque ela vai ter que acertar isso no futuro e vai ser difícil. Vocês podem imaginar o que vai ter que viver um governante que faz uma guerra? Que invade outros povos e mata pessoas? Destrói as casas das pessoas? Vocês têm ideia do que essa pessoa vai ter que viver para acertar, aprender e corrigir todos os erros que foram feitos? Então a gente tem que ter pena e não ter raiva delas, porque nós já fizemos coisas graves no passado e aprendemos, então nós temos que ter paciência com todos. Isso é muito difícil, eu entendo, mas é o único caminho, não tem outro. Continuando. É, portanto, a insensatez. São os sentimentos inferiores, em predominância, que abrem as comportas dos desequilíbrios que culminam em obsessões, de breve ou de longo tempo, que se podem prolongar por mais de uma existência, com inegáveis prejuízos para a economia moral dos envolvidos na luta, assim como da sociedade e do seu conjunto. Nessa luta sem quartel, o mais infeliz é sempre o desencarnado, porque a vítima anterior prossegue, amargurado, em desequilíbrio, afligindo em razão de encontrar-se em contínua aflição. Não raro, o aspecto observado no obsidiado inspira compaixão e um sentimento de repulsa pelo seu perseguidor, sem entender-se que o primeiro está sofrendo os efeitos da sua agressividade e do seu egoísmo, enquanto o outro é um enfermo que perdeu o rumo de si mesmo, esqueceu os objetivos essenciais da existência. Todos os investimentos devem ser encaminhados em favor do atual algoz, embora a compaixão e a caridade para com o sofredor encarnado, envolvendo-os a ambos em ternura e misericórdia, que resultarão em dulcificação dos sentimentos atormentados e em bem-estar propiciador de discernimento para ambos. Ou seja, os dois são doentes e os dois precisam de médico, os dois precisam de tratamento. Não existem vítimas no planeta Terra encarnado. Todos nós estamos acertando um passado e aprendendo para não errarmos mais. Continuando. O socorro ao desencarnado, mediante orações, as vibrações de fraternidade, de interesse pela sua paz e renovação interior, serão captados de maneira eficiente, proporcionando lucidez mental e compreensão do erro em que se encontra. Assim, despertando para a própria felicidade, com o abandono do propósito maléfico de afligir e vingar-se. O despertamento para a nova realidade é como um parto doloroso, porque os impulsos saudáveis sofrem os efeitos do hábito doentio da perversidade, tendo dificuldade de adaptar-se à nova ocorrência. Por outro lado, as formosas atividades espíritas desobsessivas constituem o mais eficaz tratamento psicoterapêutico, tendo-se em vista os inestimáveis recursos da mediunidade com Jesus, ensejando ao enfermo desencarnado a saudável oportunidade de remorrer
despertar para a realidade em que se encontra, abrir-se ao amor através da lógica e do entendimento da realidade. Durante a valiosa discussão com o orientador encarnado, surge o real entendimento a respeito da vida e das suas finalidades sublimes e sobre as emoções que ora vivencia através do médium anelar pela paz, readquirir a saúde espiritual. Nesses encontros iluminativos, em que os dois campos de vibrações, físico e espiritual, se identificam plenamente, predominam de natureza causal, propiciando mais segura diretriz para as resoluções felizes. A obsessão, portanto, seja de qual natureza se constitua, é sempre herança infeliz do primitivismo animal, que as sublimes terapias do amor de Jesus conseguem diluir e anular. Meus amigos, todos nós somos pacientes, ou seja, pessoas doentes, somos todos espíritos adoecidos pela falta de amor, pela falta de compreensão uns pelos erros dos outros, não é? Vamos nos ajudar mais. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência desse nosso estudo.